O nosso intestino, se nós fôssemos fazer uma analogia, ele é que nem um coador, né? Você permite que substâncias entrem e você faz a eliminação de determinadas substâncias que não podem entrar, exatamente porque o seu organismo não tem condições de reconhecer. Então, a partir do momento que esse nutriente passou a barreira do seu intestino, ele está no seu sangue. Então, o trabalho é muito grande exatamente para que você faça uma grande separação do que deve e do que não deve entrar na sua corrente sanguínea. Quando entra no sangue, ele entra direto no sistema que a gente chama de veia porta, que vai direto para o fígado, e o fígado metaboliza tudo isso. A constipação é a dificuldade para evacuar e geralmente compreende um conjunto de manifestações que os pacientes se queixam para os médicos. Fezes duras, ressequidas, dificuldade para evacuar, fazem muita força para evacuar, às vezes usam o dedo para fazer a extração digital das fezes. E uma sensação que é muito comum e muito desagradável, que prende as pessoas no vaso sanitário muito tempo, que é a sensação de evacuação incompleta. E hoje em dia a gente imagina que 10 a 30% das pessoas sofram de intestino trancado ou de constipação. A primeira coisa associada a isso é a má alimentação, é a falta de frutas, de verduras, a quantidade de líquido que se toma. Tudo isso tem uma interferência direta no funcionamento do intestino. É claro que essas pessoas que têm o intestino trancado, elas devem procurar ajuda, acompanhamento médico, primeiro para saber se não tem outras causas, como doenças da tireoide, diabetes, uso de medicamentos podem deixar o intestino mais trancado, mas principalmente para prevenção. Porque uma das coisas que a gente tem que ter certeza é se não tem nenhuma alteração do intestino que provoque a constipação. A mulher tem variações hormonais, certo? Por exemplo, toda mulher grávida é constipada. Toda mulher grávida tem azia. As mulheres que têm muitos filhos têm mais chance de ter pedra na vesícula. Então, são fatores relacionados à movimentação do intestino que guarda relação com hormônios. O uso de anti-inflamatórios pode provocar constipação, o uso de determinados analgésicos, como por exemplo os opioides, provoca constipação. Uso de remédios para tratamento de osteoporose, osteopenia, pode provocar constipação. Então, várias circunstâncias podem provocar constipação e isso são elementos puramente biológicos. Psicológicos, é claro, se a pessoa tem uma situação adversa, por exemplo, vai passar o fim de semana na praia, no chalé de madeira, na casa da sogra, que ela não tem muita intimidade e o banheiro não é bem impermeável aos ruídos, ela vai se segurar, vai ter dificuldade, talvez não consiga evacuar naqueles dias, no feriadão que vai estar naquele ambiente. Se tem que mudar o hábito, por exemplo, aulas de manhã e não tem tempo, tem que trabalhar de tarde e não tem tempo para, ou uma profissão como taxista, uma profissão como professora, que no meio da sala de aula não pode largar os alunos. Isso cria um problema psicológico complicado, então tranca o intestino. E fatores sociais relacionados a modificações de perdas, coisas, às vezes deprime a pessoa e o intestino acompanha nesse quadro também. Quando a gente fala em constipação, os critérios para a gente considerar que uma pessoa tem o intestino trancado, é constipada, normalmente tem a ver com a frequência, que é evacuar menos de 2 vezes por semana ou evacuar mais do que de 3 em 3 dias. Mas outro critério que existe em relação a isso é a consistência das fezes. Quando a gente faz fezes muito ressecadas, muito como se fossem bolinhas de ovelha, né? Isso também pode ser considerado constipação. E a outra questão que pode ser considerada constipação é quando a pessoa tem vontade de evacuar e não consegue, ela tem aquela dificuldade de expulsar as fezes. Não existe nenhum padrão com relação à cor, odor. Com relação à frequência, é extremamente variável. Tem pessoas que evacuam 3 vezes por semana sem nenhuma dificuldade, não sentem nenhum desconforto. Para elas é normal evacuar 3 vezes por semana. Outras pessoas evacuam 3 vezes por dia, depois do café da manhã, depois do almoço, depois da janta. E isso é normal também. Então, a frequência,
por si só, em números absolutos, tirando os extremos, uma evacuação a cada 15 dias não é normal. Nós temos que procurar ajudar essa pessoa. Tem gente que nasceu mais lento do intestino, sem ter nenhuma doença. A gente deve tratar isso só quando isso causa algum desconforto, por exemplo, inchaço, dor, dificuldade para evacuar. O primeiro tratamento é sempre a alimentação. Os tratamentos não têm evoluído muito, os remédios que estão no mercado, os mais novos, já têm mais de 5, 6 anos de idade, então não tem novidades de tratamento. E é uma coisa muito prevalente na nossa comunidade, provavelmente afeta em torno de 20% da população em geral, 20% da população geral. E afeta um pouco mais as mulheres do que os homens. E via de regra, as pessoas sobrevivem bem com medidas simples, modificações de dieta, preparam o seu chá de ameixa, essas coisas simples que funcionam nos quadros leves. E o que eu falo por uma alimentação equilibrada? Com uma quantidade significativa de frutas, e a gente fala numa quantidade significativa em torno de 4 a 5 porções por dia. Quando a gente fala em saladas também, 4 a 5 porções ao dia, sempre falando que as cruas são melhores, porque elas têm uma melhor biodisponibilidade, ou seja, eu absorvo melhor, eu tenho uma perda menor, né, do que quando eu fervo, do que quando eu uso água, quando eu uso qualquer outro componente que interfere na redução da quantidade de vitaminas e minerais desses alimentos. Azeite de oliva é outra coisa que entra bem nessa questão de ajudar o funcionamento do intestino. O uso de medicações ou até suplementos com fibra vai depender realmente desses sintomas. Normalmente o primeiro passo em quem está fazendo uma alimentação adequada é usar alguma dose de fibra extra. As fibras ajudam o funcionamento do intestino. Em algumas pessoas a gente tem que ter algum cuidado, que elas também podem colaborar com um pouquinho mais de inchaço e gases e distensão. E os laxantes, eles devem ser uma carta na manga e não uma rotina. Na verdade, uma das coisas que eu falo é que se a gente usa laxante regularmente, a gente não está fazendo ginástica para o intestino, a gente está fazendo que alguém faça essa ginástica pelo intestino. E aí a gente não vai entrar em forma. E é claro, tem que ter muito cuidado com relação à origem desses produtos, porque, como tu falasse, existem substâncias tóxicas, que isso vale para os chás em geral, vale para os vegetais em geral de origem desconhecida, que o fígado é um grande órgão de choque. E as pessoas podem ter lesões hepáticas muito graves quando usam chás que eles também têm componentes desconhecidos para nós, mas que a gente sabe que alguns deles podem provocar lesões muito graves no fígado. Então, nós sabemos que a motilidade desse intestino, ela é dependente da produção de serotonina que nós temos nesse intestino. Serotonina é a famosa substância do bem-estar, né? 99% dessa serotonina é produzida na mucosa do nosso intestino. Exatamente para quê? Para garantir essa motilidade e garantir o funcionamento. Nós temos diversos alimentos que são fontes de triptofano, né? Que é um aminoácido que vai fazer a produção de serotonina no seu organismo. Nós temos a aveia, que é uma excelente fonte de triptofano. Nós temos a banana, que é uma excelente fonte de triptofano. Os estudos mostram que o cacau é uma excelente fonte de triptofano, né? Então nós temos ali alimentos que favorecem tudo isso. Um outro alimento muito utilizado hoje para a motilidade do intestino e para a mudança nesse perfil de microbiota é a farinha de banana verde. A farinha de banana verde nós chamamos de amido resistente. O que significa isso? Significa que você consome e que isso vai passar o seu trato gastrointestinal, então vai passar as enzimas digestivas, vai passar as enzimas pancreáticas e não vai sofrer nenhum tipo de digestão. Quando chegar no colo do seu intestino, quando chegar lá no intestino grosso, as bactérias que residem fermentam, né, esse alimento e então fazem produção de diversas substâncias benéficas, que tem uma influência direta na melhora do nosso sistema imunológico. A constipação, quando chega uma pessoa de 50, 60 anos de idade e passa a ter uma alteração não explicada, e não explicada quer dizer o quê? Não começou nenhum remédio que provoca constipação, não alterou o hábito de alimentação que provoca constipação,
não teve nenhum incidente médico que possa provocar constipação, um infarto de miocárdio, ficou deitado numa cama sem poder se mexer, por exemplo, coisas do tipo. É bom conversar com o seu médico para ver o que houve que mudou o padrão evacuatório. Se junto com essa alteração do padrão de evacuação aparecer dor abdominal, emagrecimento, necessariamente esse paciente deve procurar um médico para ver o que está acontecendo. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. FIS Incorporadora apresenta Jardim Parque Residence, localizado na rua Dom José Baré, em frente ao Parque dos Macaquinhos. Com infraestrutura, segurança e localização, o Jardim Parque Residence oferece apartamentos com 3 suítes e opção com quarto dormitório. Metragens de 177 e 203 metros quadrados. Contate imobiliárias parceiras. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. Estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente e tradição, proporciona a seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. Medical TV, a vida e a medicina. Por que nós temos esses distúrbios de funcionamento do nosso aparelho digestivo? Certamente existe um componente genético, a gente herda uma certa tendência, que é relativamente pouco importante. E existe uma coisa que é muito importante, que são os fatores ambientais, onde a gente se cria. É claro que algumas crianças nascem com alguma dificuldade do ponto de vista de funcionamento do intestino, mas algumas crianças, isso é visto com muita frequência pelas colegas que fazem, e pelos colegas que fazem gastropediatria, crianças que por dificuldades psicossociais, dificuldade na escola, bullying, nascimento de irmão, passam a ter uma alteração do padrão evacuatório. E algumas dessas crianças têm um comportamento muito interessante, eles têm o comportamento que chama assim, retentivo. As crianças ficam chorando para não evacuar. Então, quando passa aquele reflexo do colo, da evacuação, elas melhoram, e de repente vem aquela vontade de novo, choram, se seguram, apertam bem as perninhas para não evacuar, até que num determinado momento evacuam em grande quantidade, uma quantidade tão grande que assusta os pais. Os gastropediatras são muito eficientes nesse cenário, porque geralmente o problema está dentro de casa. Está dentro de casa e trabalhando com os pais e tal, as crianças melhoram muito, porque muda o cuidado com a criança e os pais se dão conta de variáveis que até então eles não haviam prestado a devida atenção. Por exemplo, é muito comum no final da adolescência, quando mudam os hábitos dos adolescentes, de não ter tempo para ir ao banheiro. Ou porque passam a ter aula de manhã, que o melhor horário do intestino funcional é depois do café da manhã. Então eles saem correndo de manhã, não tem tempo para ir ao banheiro em casa, e quando surge o reflexo evacuatório no meio da manhã, eles estão num cursinho ou estão no colégio, e às vezes os banheiros não são muito convidativos, são banheiros repugnantes, né? Então as pessoas não conseguem evacuar. E com isso eles vão segurando e se tornam pessoas constipadas. Atividade física também tem um impacto no funcionamento do intestino e entender que tem
assim, idosos têm uma tendência a ter o intestino mais trancado. As mulheres naturalmente têm, principalmente depois da menopausa, isso é uma questão que tem uma influência hormonal. E algumas vezes, algumas pessoas, vamos dizer, treinam o intestino a ficar mais trancado. Por exemplo, tem vontade de evacuar, deixam para depois e vão deixando para depois, e o intestino aprende que só vai evacuar quando tiver com muita quantidade de fezes ou com muita vontade. A gente tem que, de vez em quando, retreinar essa questão do reflexo da evacuação. Quando as pessoas têm um pouco de vontade, elas devem tentar ir no banheiro para pouco a pouco isso se readaptando novamente. Isso é uma boa notícia. Não existe nenhuma evidência séria que a constipação, a dificuldade para evacuar, cria algum tipo de risco para o paciente. Não existe essa evidência. As pessoas convivem pacificamente com décadas e décadas de vida do intestino preguiçoso, que funcionam com os laxantes, porque a pessoa acaba por evacuar. Não é possível fazer um depósito no colo sem limites. Intestinos que não funcionam bem, muitas vezes provocam problemas do ânus, como fissuras, como aumento de hemorroidas, e algumas vezes a gente melhorando o trânsito do intestino, melhorando a função intestinal, a gente acaba colaborando também com esses problemas lá de baixo, vamos dizer, do ânus. E não existe nenhum risco desse material retido no colo ter alguma ação ruim em termos de formação de câncer. O exame do intestino para prevenção, ele é dos que melhor funciona de todos para prevenção, porque ele tem uma vantagem, a gente procura o que vem antes do câncer, que são os pólipos. Então a colonoscopia, que é o principal exame, ele tem essa grande função de procurar os pólipos antes que eles virem câncer. E também, no caso das alterações do funcionamento, descobrir se não tem nenhuma outra alteração que interfira nisso, um estreitamento, outros problemas do intestino. Não existe relação entre constipação e diverticulose, doença diverticular do colo. A doença diverticular do colo provavelmente é um processo de enfraquecimento da parede do intestino que aparece com a idade. Por isso que 60%, 70% das pessoas acima de 60, 70 anos vão apresentar divertículos. E a impressão que se tem é que é provavelmente um processo de enfraquecimento da parede e não tem nada que a gente possa fazer. E felizmente, a maioria das vezes, os divertículos não provocam maiores problemas. Raras vezes as pessoas terão ou um sangramento ou um processo infeccioso, inflamatório, que se chama diverticulite, mas na maioria das vezes não. O divertículo convive pacificamente conosco. Existem outras alterações frequentes. Das mais frequentes são os divertículos, que são alterações normais de acontecerem com a idade. A partir dos 50 anos é comum que as pessoas comecem a ter esses divertículos, que eu brinco que são como pequenas rugas no intestino, e que, por exemplo, depois dos 70 anos, mais de 70% das pessoas têm divertículo. Então isso é uma alteração praticamente normal. Então eu preciso que essas células sejam íntegras. Um dos primeiros fatores que determina a integridade dessa célula é o processo de mastigação. Porque a gente sabe que um dos maiores danos que a gente tem seria a ação mecânica dessa parte de alimento contra a nossa mucosa intestinal. Então a gente mantém a integridade, iniciando pela nossa mastigação e dando continuidade pela capacidade que a gente tem de colocar alimentos que favorecem a saúde dessa célula. Então a gente busca hoje trabalhar com a saúde da célula do intestino do nosso paciente. A diverticulite é uma infecção aguda, com dor forte, com febre, com uma alteração maior do funcionamento do intestino e da própria sensibilidade. É uma dor bem diferente daquela dor que algumas vezes dá por inchaço, por cólica, porque o intestino está trancado. A causa da diverticulite, ela tem a ver sim com o desequilíbrio das bactérias que moram dentro do intestino. Né? Antigamente se acreditava muito em sementinhas que trancassem, hoje a gente não acredita que essa seja uma causa importante. O que se acredita é que existe um desequilíbrio das bactérias que moram dentro do intestino e algumas delas, vamos dizer, tomem conta e formem uma infecção. Que a microbiota, ela é uma microbiota oportunista. Ela espera alguma oportunidade, né? Se ela tiver no momento certo, né? Ela pode sim causar, né, uma infecção.
Um exemplo bem típico e bastante comum é a infecção urinária, né, causada pela Escherichia coli. Na verdade, nós somos rodeados de micro-organismos e do universo, né, de micro-organismos em relação às bactérias, somente 1% é patogênico. Então, a grande maioria dos micro-organismos, eles são benéficos. As pessoas, principalmente mais idosas, imaginam que os resíduos fecais permanecendo no colo, eles têm uma ação intoxicante, porque é material ruim, é material de toxinas. E isso não é verdade. Não existe nenhuma possibilidade de nós nos intoxicarmos com o nosso conteúdo colônico. E por a consequência disso também não existe nenhuma evidência que as pessoas tenham que tomar laxantes ou fazer limpezas intestinais para serem mais saudáveis. No esôfago, ele contém micro-organismos que são transportados pela saliva e pelos alimentos. A nível de estômago, nós temos uma quantidade mínima de micro-organismos em função da acidez do estômago. Nós temos uma bactéria que consegue sobreviver no estômago, que é o Helicobacter pylori. Ele persiste nesse ambiente ácido e ele é um dos contribuintes, né, nas gastrites e nas úlceras, né? O intestino torna-se um pH mais alcalino, né? E a microbiota ela vai aumentando gradualmente, sendo o intestino grosso, então a grande quantidade, né? O sítio mais povoado, né? Que a gente encontra no nosso organismo. A boca seria, né, o segundo sítio, né, mais povoado. O primeiro o intestino grosso, né, e a boca o segundo sítio. Medical TV, a vida e a medicina. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54 32 23 7623. O Conception Centro de Reprodução Humana atua desde 2002 ajudando a realizar o sonho de gerar um filho. Inseminação artificial, fertilização in vitro, congelamento de óvulos e espermatozoides, espermograma, nutrição e acupuntura para gestação, entre outros. Conception, que a gente faz tem a sua cara. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. Estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente e com tradição, proporciona a seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. Medical TV, a vida e a medicina. A expressão microbiota normal refere-se a uma população de micro-organismos que habita a pele e a mucosa de pessoas sadias e normais, indivíduos normais. Essa população de micro-organismo é representada especialmente por bactérias, mas também por fungos e inclusive alguns vírus, né? Que vivem em associação ou em simbiose com o corpo humano. A flora intestinal, ela é um campo ainda que a gente tem muita coisa para descobrir. A gente tem muito mais bactérias que moram dentro da gente do que células do próprio corpo. E essas bactérias têm funções as mais diversas, desde a própria absorção de alimentos, na imunidade, hoje se estuda muito até na própria questão do humor e tudo isso, mas esse é um campo ainda que a gente tem mais dúvidas do que certezas. Trilhões de células bacterianas
elas estão distribuídas em sítios anatômicos que têm um contato com o meio externo. Então, podemos imaginar a pele, né, a cavidade nasal, a boca, o trato, todo o trato gastrointestinal, urinário e parte do trato genital. Existem no nosso corpo estruturas que estão controlando as necessidades. Então, nós temos um grande computador central, que está no cérebro de todos nós. Nós temos um grande computador aqui dentro. O aparelho digestivo, além desse computador central, ele é controlado por uma rede de microprocessadores periféricos, que são os neurônios, que são parte do sistema nervoso entérico. Então, esse sistema nervoso entérico, esse sistema nervoso que está na parede do intestino, ele traz consigo uma série de programas de computador. Como é que eu vou acolher o alimento? O estômago tem que receber, misturar, esvaziar devagarzinho, não pode sair tudo de uma vez só, tem que ser devagarzinho. Não pode ficar resíduo para trás, então de repente existem ondas de limpeza que vocês todas percebem quando tem um ronco no meio da noite, ou seja, é uma onda que está percorrendo todo o aparelho digestivo para limpar. Por que essas ondas de limpeza são importantes? Porque elas mantêm a população bacteriana do intestino estável. Então nós temos poucas bactérias na parte mais próxima do intestino e esse número vai crescendo progressivamente na medida que vai se afastando, chegando mais perto do colo. Quando chega no colo, a população aumenta bruscamente. O total de bactérias que nós temos no nosso tubo digestivo é em torno de 10 na 13 bactérias. Vocês imaginam 10 com 13 zeros. É muito mais célula que tem no nosso corpo. Então, se diz hoje em dia que essa população bacteriana, na realidade, representa um órgão metabólico. São bactérias, né, que vivem no intestino, né, e que são extremamente importantes para fazer uma regulação, um equilíbrio, uma absorção de nutrientes e também, né, produção de algumas vitaminas, né? Essa é uma das grandes funções, né, da microbiota, é estimular, né, o nosso sistema imune para que a gente consiga então se proteger, né, através da produção de anticorpos e assim por diante. Lá no intestino delgado é que tu tem a grande absorção, que seria, né, a primeira porção do intestino, você tem a absorção dos nutrientes, na segunda porção do intestino você tem a fermentação desses resíduos pelas bactérias. As bactérias se alimentam desse resíduo, né? E elas fazem diversos produtos no nosso organismo. A gente sabe que a flora intestinal influi, por exemplo, no funcionamento do intestino. Essa é a coisa mais óbvia. Mas, por exemplo, na questão do peso e da obesidade, já existem vários estudos comprovando que pessoas que têm alterações na flora intestinal têm mais facilidade para ganhar peso, e isso é porque as bactérias, vamos dizer, preferem alimentos que sejam mais calóricos, ou pelo menos que aumentem o ganho de peso. Aquelas pessoas obesas, né, com problema de obesidade, teriam um conjunto de micro-organismos ou de microbioma intestinal diferente daquelas não obesas. Isso está bem estabelecido. Se descobre cada vez mais função a ser desenvolvida por essas bactérias. Elas têm muitas funções. Elas nutrem o intestino, elas fornecem elementos prontos para serem aproveitados pelo nosso corpo e estão se descobrindo associações com uma série de doenças, obesidade, doenças do fígado, existe alguma evidência de autismo, doenças inflamatórias, o intestino irritável, talvez o câncer de colo. A gente sabe que pessoas que têm tumores de intestino têm uma predisposição a ter mais alguns tipos de bactérias do que outras. A gente não sabe se isso é a causa ou a consequência,
Mas tudo isso são fronteiras que a gente ainda vai ter muito que estudar e muito que descobrir e vai nos trazer muitas soluções, talvez. Nessa última década nós estudamos muito e continuamos estudando, e acredito que sabemos muito pouco ainda, sobre a influência da microbiota intestinal no funcionamento do nosso metabolismo, desde desejos alimentares, desde o comportamento alimentar, até a sua capacidade de aumentar o gasto energético e sim determinar um biotipo físico. Então hoje a gente associa sim o biotipo físico de um indivíduo com as bactérias que existem nessa microbiota intestinal. Mas sim se sabe que hoje um bom funcionamento do intestino, uma boa qualidade da flora intestinal e junto com isso uma boa alimentação, que talvez venha antes de tudo isso e que seja o principal regulador da nossa boa flora intestinal, é a qualidade da comida que a gente come, vai ter repercussão não só no intestino, não só na evacuação, mas é essa interligação que o intestino tem com vários outros órgãos. E hoje, um dos mais estudados e um dos mais, vamos dizer, curiosos é essa ligação com o próprio cérebro e com as próprias emoções. O uso de antibiótico, antibióticos orais, eles vão afetar também a microbiota, né? E isso pode levar a dois problemas. Nós podemos ter um grande desenvolvimento de um tipo de micro-organismo que antes estava sob controle, num número reduzido, né? Ou então nós podemos ter alguém de fora que queira se instalar lá porque ocorreu um espaço ecológico. Então a gente sempre costuma dizer que não existe espaço ecológico, alguém vai ocupar, né, esse local. Um dos avanços importantes nessa área foi o reconhecimento que pessoas que usam antibiótico, principalmente no ambiente hospitalar, e que desenvolvem uma infecção intestinal por uma bactéria chamada Clostridium difficile. Ela é provocada, ela emerge porque se usa muito antibiótico, mas existem antibióticos que, via de regra, felizmente, conseguem controlá-la. Quando isso não é possível, quando o paciente continua com diarreia, episódios de diarreia, existe a alternativa de uma troca da microbiota. E isso se chama o transplante da microbiota fecal, que é mais elegante que dizer transplante de fezes. É uma coisa fantástica, as pessoas têm mais de 90% de chance de se curarem com essa manobra. Nós temos que fazer um grande cuidado, né, na prescrição de antibióticos, né, e prescrevê-los sempre, né, que forem efetivamente necessários, né. Posteriormente ao uso de antibiótico, né, é possível sim que ocorra algumas alterações, né, mas a própria dieta, né, adequada da pessoa, né, já vai, né, na grande maioria das vezes, fazer uma reconstituição normal, né, desta microbiota. Então hoje a gente associa sim o biotipo físico de um indivíduo com as bactérias que existem nessa microbiota intestinal. Hoje se estuda então a questão do transplante de fezes, né, que está associada à mudança nesse perfil de bactérias. Os estudos têm mostrado que após 7 dias desse transplante de fezes, nós temos uma mudança no comportamento alimentar dos indivíduos, reduzindo a vontade de comer doces, melhorando, né, a vontade de consumir frutas, de consumir verduras. A gente sabe, né, que a microbiota intestinal ela é muito influenciada pela dieta, né? E já está comprovado, né, que a microbiota de pessoas obesas é diferente da microbiota de pessoas não obesas, né? Então essa pode ser uma consequência, né, bastante importante, né, em relação a essa doença que é a obesidade. A alimentação, ela é fator determinante do perfil de microbiota que você tem.
Então, alguns estudos mostram que a bactéria que você tem determina o seu consumo. Então, o desafio é você ter uma alimentação saudável para mudar o seu perfil de bactéria antes de você ter a mudança feita por ela. Então, você precisa ali, no mínimo, com alimentação 90 dias, mudando o seu comportamento alimentar, aumentando o consumo de frutas, aumentando o consumo de verduras, reduzindo o consumo de açúcar, reduzindo o consumo de gordura. Existem muitos lactobacilos hoje já no mercado que estão sendo comercializados e que têm estudos que comprovem a sua eficácia, tanto na área dos aspectos da defesa imunológica, as doenças inflamatórias do sistema intestinal, como também em aspectos específicos, ou seja, inclusive para o controle de acne, controle da gordura na pele, no sistema cardiovascular, alguns lactobacilos que têm uma influência interessante no controle da pressão, no controle do nível de colesterol, ou seja, na lipidemia como um todo. Também existem outros que trabalham a nível de uma infecção muito comum que se tem no estômago do H. pylori. Depois de 15 dias de uso diário, você já começa a perceber mudanças. A principal mudança é a nível intestinal. Você começa a perceber uma mudança de humor, você começa a perceber mais força, mais agilidade. Medical TV, a vida e a medicina. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Se você está tentando engravidar há mais de 1 ano sem sucesso, o Conception Centro de Reprodução Humana pode ajudar você. Os tratamentos alcançam taxas de gravidez compatíveis com os melhores centros de reprodução humana do mundo. Conception, que a gente faz, tem a sua cara. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. Medical TV, a vida e a medicina. O nosso intestino separa o que entra e o que não entra por tamanho de molécula. Então, por isso que é tão importante a gente pensar em todo o processo de um modo geral, porque o primeiro processo que faz a quebra do alimento é a nossa boca. É o único lugar que a gente tem dentes. Então, o dente, ele faz a primeira quebra. No nosso estômago, nós não temos mais nenhum processo de quebra. O que nós temos são enzimas. Então, você faz o processo de mastigação, mastiga esse alimento e a partir dessa mastigação, você produz enzimas e essas partes de alimentos que chegam no seu intestino, quanto menores, mais fácil de serem digeridas e serem absorvidas. Então, o que a gente costuma dizer é que o maior desafio do corpo é que você não se alimenta do que você come, mas sim daquilo que você consegue transformar realmente em parte de você, a partir de um processo de digestão e de um processo de absorção. O estresse é a grande máquina propulsora hoje de uma série de reações, vai afetar uma das partes mais importantes que nós temos no nosso organismo, que é o nosso intestino, de tal forma a permeabilidade intestinal é alterada, onde uma série de substâncias que antes não passavam por essa barreira começam a passar. O que se sabe bem é que o intestino precisa de fibra. Né? E isso para uma geração que vem com muita comida industrializada, o fast food, que não tem praticamente nada de fibra, isso é um problema. A alimentação, ela está diretamente relacionada com a nossa flora intestinal. Então,
para a gente melhorar a flora intestinal, a primeira coisa que a gente deve fazer é ter uma alimentação saudável. Várias outras coisas podem interferir, desde fatores como o uso de antibiótico, como outras medicações, mas o principal é pensar em alimentação saudável. É mais comida natural, fruta, verdura, bastante água. A gente deve comer também proteínas, tem um certo medo, mas o bom é revezar, comer um pouco de peixe, de frango, de boi, né? Proteínas variadas e principalmente evitar alimentos industrializados, porque esse alimento que o nosso intestino e a flora intestinal que mora dentro dele não entende muito bem como alimento e isso provoca um desequilíbrio da função do intestino, da flora intestinal e do funcionamento do intestino, quase sempre com ele ficando mais devagar ou mais trancado. Primeira intervenção, então, em pessoas jovens que não comem vegetais, frutas, legumes, é oferecer o que quiser, desde que seja vegetal, que oferece hidratos de carbono que se chamam complexos, para que facilite o funcionamento do intestino. As bactérias recebam alimentos, haja uma relação entre bactérias e tubo digestivo, mais fatores mecânicos relacionados a estímulos do colo para as coisas funcionarem bem. O mais importante é a repovoação do nosso intestino, é nós termos a condição de adquirirmos uma microbiota íntegra novamente. Os lactobacilos vão estimular a produção de IgA, imunoglobulinas tipo A. O que a gente percebe com isso? Um aumento da defesa aos patógenos, aos agentes invasores em todo o corpo. E a pessoa começa a ter uma melhora sintomática de forma geral. O que aconteceu? Na verdade, nós voltamos ao nosso processo de equilíbrio, começamos a melhorar como um todo o nosso organismo. Esses são as chamadas bactérias probióticas, né, que são bactérias que resistem ao ácido clorídrico no estômago, né, e que conseguem, né, colonizar, né, o intestino, né, e conseguem fazer um equilíbrio, né, nesta microbiota intestinal. E a gente percebe uma mudança na pele da pessoa quando começa a utilizar o lactobacilos. Ela vai se tornar menos oleosa, vai ter menos acne, e inclusive os cabelos começam a mudar também. Então, assim, isso eu falo de aparência, que a pessoa percebe, mas a grande mudança, e a melhor de todas, é interior, é interna. E a interna reflete no humor. Isto são aqueles ganhos que se conseguem a nível de um equilíbrio na suplementação, de uma microbiota equilibrada, de mudanças de hábito de vida. Microbiota normal do trato intestinal, como é que ela se estabelece? Então, ao nascimento, o intestino é estéril, né? E com a introdução dos alimentos, essa microbiota vai se formando. Logo ao nascimento, o próprio ambiente, como a microbiota vaginal, a microbiota fecal e a pele materna, são os principais fatores determinantes para o perfil inicial da microbiota. À medida que os hábitos alimentares evoluem para o padrão do adulto, a microbiota intestinal modifica-se. E hoje em dia a gente sabe que a dieta exerce uma acentuada influência sobre a composição relativa da microbiota intestinal e fecal. Outro aspecto importante. Existe no nosso computador uma coisa que se chama comportamento antecipatório. Aquilo que vai me fazer bem quando eu faço uso desse recurso, o resultado é positivo. Por isso que não é raro que as intervenções dietéticas funcionem bem no início e ao longo do tempo elas percam a eficácia, voltam ao padrão normal. Porque nessa fase inicial o nosso cérebro está recebendo aquela novidade e essa novidade eu sei que fazer bem e ela acaba fazendo bem. Medical TV, a vida e a medicina.
A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54 32 23 7623. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. FIS Incorporadora apresenta Jardim Parque Business. Localizado próximo ao Parque dos Macaquinhos, é um empreendimento completo, com estacionamento privativo e acesso exclusivo pela Rua Tronca. O Jardim Parque Business oferece salas aéreas de 33 a 97 metros quadrados e salas térreas de 87 a 145 metros quadrados. Contate imobiliárias parceiras. Ana Paula Boss, cirurgia plástica, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting. Contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Ana Paula Boss, cirurgia plástica. Medical TV, a vida e a medicina. Porque se você retirar o glúten da sua dieta, na minha opinião, você pode criar uma sensibilidade que você não tinha. Porque o glúten é uma proteína, e a proteína age pelo sistema imunológico. Então, se você tira alguma proteína do seu organismo, você não precisa mais produzir as enzimas ou as defesas para essa proteína. Então, você pode tornar-se sensível a isso. A questão de 10, 20, 30 anos atrás, sei lá, vou dizer um número subjetivo, a gente comia, enfim, 5 gramas de glúten, vamos dizer assim. Agora, no século XXI, a gente come 500 gramas de glúten. O problema é que a industrialização dos alimentos nos colocou muito glúten em alimentos para aumentar o tempo de prateleira. Isso sim pode fazer mal, pode ser inflamatória. O problema, na minha opinião, não é o glúten, são os seus excessos. Se a gente parar para pensar que o glúten dá liga, o que eles substituem hoje? Por gordura. Então a gente acaba tendo uma quantidade muito grande de gordura nesses alimentos. E normalmente gordura hidrogenada, né? Que é aquela gordura que faz o aumento, né, da formação de placas arterioscleróticas, que são aquelas placas que fazem os entupimentos das nossas artérias e que vão causar aumento de pressão arterial, né? Mas claro que isso se for consumido de uma forma exagerada. Se eu não sou intolerante e retiro a lactose da minha dieta, você vai parar de produzir a enzima chamada lactase, que ela fica na parte mais ápice, na parte mais alta do nosso intestino, vamos dizer assim, mais simplificando o raciocínio. Então, se eu paro de tomar lactose, o que o organismo vai fazer? Não está entrando lactose. O que eu vou fazer? Eu vou parar de produzir a tal da enzima. E aí ele não produz mais, porque é muito inteligente o organismo. Se não está entrando, por que eu preciso produzir isso? Só que aí você vai na casa do seu amigo, lá comer um soufflé, tomar um manjar, alguma coisa, e aí o que acontece? Você vai passar mal. Aí o que você vai pensar? Viu? Tá certo, eu fiz certo. O meu organismo é chato, ele não gosta mesmo de lactose. Não, você gerou isso. Eu preciso oferecer nutrientes de uma forma harmônica, de uma forma equilibrada, sem exageros. E passa pela lactose, pelo glúten, pelas proteínas, pelos integrais, por tudo isso. Fisiologicamente, nenhum mamífero tem condições de digerir lactose, que seria o açúcar do leite, para o resto da vida. Exatamente porque fisiologicamente nós não fomos feitos para consumir esse alimento para o resto da vida. O que acontece é que durante muitos anos a gente estabeleceu o conceito, né, de que a única fonte de cálcio que nós tínhamos era o leite, e nós reproduzimos isso e uma vida inteira continuamos falando essa mesma frase. Hoje o que nós sabemos? Que sim, é uma boa fonte de cálcio, mas que nós temos diversas outras boas fontes de cálcio. Inclusive, a absorção do cálcio do leite, ela é muito prejudicada no nosso organismo porque nós não conseguimos fazer a digestão adequada desse alimento. É um alimento que vai chegar ali, que eu não tenho condições de digerir e que, como ele tem uma grande quantidade de açúcar, uma grande quantidade de proteína e uma grande quantidade de gordura, ele vai ser extremamente fermentado pelas bactérias do meu intestino. E eu tenho sim N outras fontes de cálcio que inclusive são muito mais absorvidas do que se eu pensar no cálcio do leite. Por exemplo, folhas verdes, né?
Então a couve é uma excelente fonte de cálcio. Se eu parar para pensar, o gergelim é uma excelente fonte de cálcio. Uma estratégia que a gente usa muito com os pacientes também é a questão da casca do ovo, né? Então o que a gente faz? A gente dá uma tostada, uns 15 minutinhos nessa casca de ovo, seca ela no forninho e depois tritura e faz uma farinha. Então você pode usar isso na preparação, usar para preparar bolos, usar para preparar o pão, usar para preparar biscoito, usar em vitaminas. Só tem que lembrar que é na casca do ovo que tu tem o risco, né, da salmonela. Por isso que você tem que fazer então um processo, né, onde você submete essa casca de ovo a uma temperatura de em torno de 100 graus lá no forninho para te estar anulando, enfim, para te estar, né, eliminando a presença dessa bactéria, para você estar consumindo um alimento de uma forma mais segura. Não existe um conselho para ter menos gases. Os gases devem ser encarados como uma consequência normal da interação das nossas bactérias com os resíduos alimentares. É claro que se uma pessoa está fazendo um regime para emagrecer e aumenta a sua quantidade de fibra, é de se esperar que ela vai ter um aumento da quantidade de gases, porque existirá mais alimento para as bactérias produzirem esses gases. Os gases por si só não são nenhum problema para as pessoas. De novo, existe muito constrangimento e as pessoas relatam, eu passo gases. Todos nós passamos gases no mínimo 12, 14 vezes por dia. Não, isso não é coisa de velho, ocorre em qualquer idade. Socialmente, as mulheres têm mais dificuldades em lidar com gases do que homens. Existem culturas, por exemplo, que as mulheres supostamente seriam proibidas de eliminar gases porque eliminar gases é feio. Eu sempre digo para os meus pacientes, o problema não é ser feio ou bonito. O problema é assim, o local onde tem que eliminar os gases. De preferência, não elimine no elevador, no ambiente fechado pequeno. Agora, se está caminhando na rua e tem uma pressão caminhando, o movimento empurrou o gás para frente, elimine o gás. Porque se não eliminar o gás, o desconforto vai ser muito grande. Vai ter a sensação de barriga inchada, a distensão do intestino vai provocar dor. E esse é o desconforto que todos que fazem viagens, às vezes internacionais, ficarem sentados numa poltrona do avião 10 horas, 12 horas, 14 horas, sentem quando chegam no destino. O importante da gente dizer como mensagem é que o câncer do intestino é prevenível. A gente previne realmente câncer de intestino com exame, sendo o principal exame a colonoscopia. Mas para quem tem um diagnóstico de câncer do intestino, também isso não é o fim de nada. O resultado dos tratamentos de câncer de intestino hoje em dia, ele é muito bom. Se a gente pegar qualquer estágio, quer dizer, dos mais iniciais aos mais agressivos, a gente cura mais da metade das pessoas que têm câncer de intestino. E quanto mais precoce, mesmo que já estabelecido o tumor, maiores são os índices de cura. Normalmente a gente divide em 4 estágios, os estágios 1 e 2, que são os mais iniciais, a gente tem índices de cura acima de 70% para o estágio 2 e mais de 90% para o estágio 1. O câncer de intestino é um dos tumores mais comuns no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul oscila entre o segundo, terceiro estado com mais câncer, mas Porto Alegre é a capital brasileira que tem maior índice de câncer de intestino. Isso vale tanto para mulheres quanto para homens. Então, a gente tem que ter uma preocupação especial e a gente tem que pensar em estimular mais estratégias de rastreamento do câncer de intestino. Isso quer dizer, depois de uma certa idade, principalmente depois dos 50 anos, todo mundo deveria fazer exame do intestino. Nas famílias que têm mais câncer ou que têm especificamente câncer de intestino, de vez em quando a gente já tem que começar isso a partir dos 40 anos.